Graça e paz, queridos, amém? Podem sentar-se. O Senhor me chamou para fazer uma coisa hoje diferente de tudo que eu já fiz. E realmente é um pouco de confronto. Quem quer ser curado aqui nessa tarde? Muitas vezes caminhamos tão doentes, né? Angustiados, ansiosos, sem encontrarmos esse lugar de adoração no Santo dos Santos, de paz completa, onde nós entramos e confiamos. Porque a Bíblia, ela nos diz que as bênçãos correm atrás daqueles que creem. Então, na minha mente eu tenho que me ocupar de quê? De adorá-lo, de confiar nele, de deixar ele transformar a minha vida, de ser uma pessoa melhor todos os dias. E eu me encontrei em dificuldades no que se refere ao amor, e eu fiquei assim, eu achei que aquela minha forma de amar não estava legal. Eu me via bloqueada em algumas coisas. Eu pratico atividade física, eu estava indo para o CrossFit, ali no meio do Rocio, passando ali, atravessando, Deus falou comigo, uma voz suave. Filha, sabe por que essa área da sua vida não está caminhando? Porque, filha, você está com mágoa de mim. Eu falei, Deus, mas não é possível. Como que eu estou com mágoa do Senhor? Eu te busco, eu te adoro. O Senhor é a razão da minha vida. Como é que eu posso caminhar? Aí eu fiquei assim, será que eu estou ouvindo certo? Era audível, filha, é isso mesmo. Eu tenho essa relação com Ele. E eu falei, pai, mas por quê? E Ele me levou nesse lugar que eu vou compartilhar com vocês agora, mas primeiro, nós vamos ler juntos o Salmo 139, vamos lá? Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É tão profundo isso. Nós não nos conhecemos na íntegra. O que nós temos pela ciência, o que nós temos acesso de nós mesmos é 7%, que é o consciente. Comanda nossas escolhas. O consciente, ele comanda nossas escolhas e sentimentos, 7%. 93% é comandado pelo inconsciente. A programação neurolinguística nos vem com esses dados científicos aí. Olha quanta coisa. 93% de coisas que você não tem consciência. E, às vezes, nós... Quem já é crente aqui? Levanta a mão para mim. Levanta alto. Ok, tem bastante gente, né? E, às vezes, nós vimos a esse local de adoração, nos ajuntamos aqui e achamos que está tudo bem, e a gente vem para uma ritualística, certo? Para cumprir uma tabela, às vezes, sim, para me sentir melhor, para ver as pessoas que eu gosto, que foi o que você colocou no começo. Mas a gente não entende o que é ser igreja. A intimidade com o Altíssimo. Essa diferença aqui que vai impactar o mundo lá fora. E o mundo aqui dentro também, porque nós temos pessoas não crentes aqui também. Que delícia. É muito bom. Poder contagiar, poder termos esse privilégio de ter acesso. Compartilhar do que vai aqui dentro. E eu fico honrada. Vão conhecer muito da minha intimidade hoje. Então, nós cremos assim. E muitas vezes nos tornamos religiosos, né? Nossa vida está seca e a gente está ali, levantando uma bandeira, mas a gente não sabe o que é viver essa nova aliança em Jesus. Viver nele, sabe? Os princípios genuínos e entender a palavra na íntegra e desfrutar e viver essa palavra.
eu sair de casa e quem passar por mim vai sentir a presença dele, porque eu sou imagem e semelhança. E pela Bíblia eu sou morada. E numa morada não cabe mágoa. Ou cabe, gente? Mágoas são más águas, águas ruins. O que elas fazem com seus órgãos? Câncer, entre outras coisas. Culpa, mágoa. E eu não sei por que adoece, gente. Presta atenção aqui. Nós somos morada. A água tem que ser limpa. Quem quer ser limpo nessa tarde, junto comigo? Para ser limpo, às vezes eu preciso me expor para mim mesma. Porque eu não acredito, não adianta mais viver de mentira. A gente perdeu o tempo ali, vivendo uma coisa que nós não acreditamos. Eu estou vivendo aqui na frente, vocês estão vendo o que eu acredito, porque eu acredito no que eu falo aqui para vocês, com todas as minhas forças. No mais íntimo, e eu sei que vocês estão vendo no meu olho, na minha pele, é real. Eu falei para minha sogra esses dias, eu compartilhei uma coisa com ela, e falei com ela, não, Zete, eu me converti nessa área e agora? Tem pouco tempo. Não foi? Eu estava convertida nessa área, fui curada nessa e, por enquanto, estou sendo em outras. Eu não vou viver mais isso com superficialidade. Mas eu quero com intimidade, com profundidade. Eu falei, Pai, aprofunda em mim. Porque eu quero muito viver na presença dele, viver o propósito dele. Viver dentro da nova aliança, acreditando genuinamente que as bênçãos elas correm atrás daqueles que creem, que eu não posso ser morada de sentimento ruim dentro de mim. E eu não posso aceitar viver uma vida de ansiedade, angústia e dor, porque não é isso que ele tem para mim. E as circunstâncias elas não podem dominar a minha vida. Porque a Bíblia me garante que pode 1000 cair à minha direita, 2000 à minha esquerda, eu vou permanecer de pé. E foi assim. E essa experiência que eu vou contar para vocês foi fantástica. Mas ainda ficaram coisas escondidas. Então, eu quero aqui que cada um se examine, para que você saia daqui mais livre, para viver a presença, para viver Jesus, para viver o amor, para ser curado e ser instrumento de cura, para as pessoas olharem para você e falarem, eu vou chegar perto daquela pessoa, porque eu chegando perto dela, eu vou sair melhor. Nós somos fonte de vida, rio de vida. Rios de vidas fluirão do nosso interior. E se eu não acredito nisso, eu vivo a vida miserável. Eu falo que eu sou daquela igreja, que eu tenho aquele... Mas viva Jesus. É sua vida que vai falar. Você quer que sua vida fale? É isso que eu quero. Eu quero de verdade. Eu quero tudo em Jesus. Não quero viver metade. Ou um terço. Amém? Vamos ler o Salmo 139, então. Está aí, não está? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem quer ser guiado pelo caminho eterno? Fica perto dele. Não tem como ser guiado pelo caminho eterno sem olhar nos olhos de Deus e entender para onde Ele está olhando, nos dando direção para irmos. E eu resolvi olhar nos olhos dele naquela manhã. Nem sei como é que eu fiz aqueles exercícios, porque eu fiquei meio... Acho que eu fiz até mais que o normal, porque quando eu fico perturbada, eu faço mais. E foi bom. E aí, hoje, essa semana inteira orando e buscando o Senhor, eu entendi o que eu tinha que fazer, porque realmente eu estava magoada com Deus. E uma mágoa que não fazia sentido, na verdade, pelo conhecimento que eu tenho dos 7%. Como assim magoada com meu Senhor? Eu vou explicar. Eu perdi meu irmão em 2012. E ele foi assassinado, na verdade, no Brasil. E ele morreu pregando para o assassino dele, que era um ex-funcionário. Pediu um favor, ele acreditou, foi lá, enfim. Ele foi brutalmente assassinado. Ele era, eu acho que na Terra, a pessoa que eu mais amava. Eu acho que eu amava mais meu irmão que meus pais. Vocês podem imaginar o tamanho da minha dor. Eu recebi a notícia e fui de mais de 1.000 quilômetros, porque não dava tempo de chegar de avião. Eu estava morando no Espírito Santo. Fui para o interior de Minas Gerais. Foi a maior dor da minha vida. Eu nunca vivi uma dor tão profunda como aquela dor. E eu confesso, que eu confessei para Deus na época que eu quis ir junto. Eu falei, eu podia morrer aqui de alguma coisa nesse caminho só para eu encontrar com Ele mais uma vez. De tão que doeu. Eu cheguei naquele lugar e fui um instrumento de Deus. Eu consegui ministrar louvor, pregar, eu não sei como. Você assistiu. Eu sei que pessoas se converteram, gente que estava desviada voltou. Foi uma coisa muito forte na minha cidade. Inclusive, muitas vezes eu sou reconhecida por esse dia. E as pessoas falavam, gente, mas como pode? E era Deus purinho, porque não era eu. Porque eu sabia que não tinha nada a ver com Deus, mas eu tinha que enfrentar aquela dor gigante dentro de mim. De perder aquela pessoa daquele jeito, morrer pregando, e fiquei sabendo detalhes depois. Que ele não quis ser um assassino. Ele preferiu morrer mesmo e pregar até o último segundo. Eu tive uma caminhada ali, porque eu não queria ficar na dor. Eu não queria nunca odiar o rapaz que o matou. Inclusive, eu profetizo e oro para que ele se converta, para que ele tenha um encontro com Jesus. Que tenha valido a pena cada palavra que foi pregada para ele naquele dia, independente do adoecimento, da psicopatia, do que haja. Eu sei que Deus é maior que isso, e se esse cara, no fundo, quiser, pode acontecer algo ali dentro. E ele realmente ter um encontro vivo com Deus vivo. Então, dentro de mim não tem nada com relação a isso, porque isso foi muito bem trabalhado. E foi assim, no dia que aconteceu, eu odiei, claro, o rapaz durante um tempo,
Depois, na hora que eu consegui ser trabalhada por Deus, eu fui até o local onde o corpo do meu irmão foi encontrado. A gente tinha uma área de plantação de bananas, e eu fui no local. Eu queria ir no local e orar, e liberar, perdoar o cara e toda a genealogia dele, abençoar a vida dele, enfim. Fazer o que a Bíblia me ensina a fazer, mas eu já estava com a alma alinhada para fazer isso. E eu fui até aquele lugar e profetizei as bênçãos, orei. E passou um tempo, meu marido acabou assumindo, né, essas propriedades lá. E aí veio passando um tempo dessa oração, veio um funcionário morrendo de medo, porque lá eles têm medo de espírito, né? E disse que ninguém ia lá, que o chão rachou no lugar onde estava o corpo. O chão rachou e ninguém queria ir lá, porque com medo, achando que era a alma, né? E, na verdade, quando meu marido foi lá junto com ele, viram que estava nascendo uma bananeira novinha, né, verde. E não tinha nem como nascer ali, né? Era um sinal de Deus para mim, que Ele fez tudo novo dentro de mim. Olha o tamanho da experiência, gente. Jesus entrou nisso de uma maneira que eu vou te falar. Eu acho que eu senti um terço da dor que poderia ser, porque eu confio muito. Mas ainda assim ficou uma mágoa dentro de mim. Ainda assim, algo me separava dele. Ainda assim tinha algo impedindo que eu vivesse na plenitude. E eu falei, pai, o que eu vou fazer com isso? Porque está muito alojado no inconsciente, não é muito consciente, como é que eu vou fazer? Ele faz o que você ensina para os seus pacientes. Você vai fazer uma carta para mim. E o que ele me falou para fazer hoje? Para eu ler essa carta para vocês. Eu não sei para quem que você precisa fazer uma carta, ou quem que você tem que perdoar, ou qual mágoa você tem que deixar nessa tarde. Mas eu te convido para ser curado junto comigo. Vocês aceitam? Nós estamos aqui hoje para estarmos mais perto dele. E eu vou compartilhar com vocês uma intimidade. Eu nunca li uma carta minha para ninguém. Para ninguém. Todas foram queimadas, devidamente guardadas. Eu já fiz vários desbloqueios nessa área. E se você precisar fazer uma carta para Deus, como essa que eu fiz, que você possa chegar em casa hoje e fazer. Que você se livre de todas as suas correntes e amarras. Que você seja livre para ser adorador. E tomar posse dessa identidade nele, que é quem nós somos nele, livres. Livres para amar, livres para viver, livres para desfrutar de uma vida em Cristo, como mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma vida plena, cheia de sentido, para acordar todos os dias, cheia de vontade de viver. Deitar todos os dias, dormir a noite inteira, em completa paz, porque é para isso que nós fomos criados. E nele, ele já comprou a nossa paz, na cruz. E quem realmente acredita, quem é cristão e acredita na obra da cruz, tem que desfrutar de uma vida mais que abundante, independente das perdas, das experiências ruins. Porque a Bíblia fala que no mundo tereis, mas tende, eu venci. O que você precisa ter, então? A receita está aí. Eu tive bom ânimo quando ele falou comigo. Falei, pai, eu quero demais. Porque eu vi o Anderson conseguiu, eu vou falar disso mais tarde. O Anderson conseguiu voltar ao primeiro amor. Eu vi o Anderson assim, gente, queimar. De madrugada, esse homem orando por mim, orando por tudo, pelos jovens. E eu falava, Jesus, amado, eu dormindo, olhava assim, falava, não consigo. E foi tão bom aquilo me incomodar, né, de ver. Eu não conseguia queimar assim, eu não conseguia. Eu bloqueada, brecada, eu falava, Deus, o que aconteceu? E eu estou nessa caminhada, eu vou me expor para vocês aqui. Eu vou ler para vocês essa carta. E eu quero que isso estimule você a ser curado. Não adiantou, eu sou super a favor, faço terapia, eu sou psicóloga, faço terapia. Há um tempo bom, acho que a gente tem que se cuidar das emoções, tá? Mas quem entende, quem sabe sondar no profundo e curar é o Mestre, é Jesus. Ele coloca esses recursos à nossa disposição e ajuda imenso. Mas nele, o que ficar, qualquer resquício que sobrar aí, se você parar para olhar para ele, você é curado, porque ele vai te falar. Se você parar para ouvir, ele vai te falar, e você vai seguir uma vida de cura. Uma vida plena,
sem embaraço. Ai, mas eu vim dessa genealogia, mas a sua origem é Jesus. A sua origem é o Pai. E ele é curado, porque ele não tem mágoa de ninguém. Entende? Jesus não tinha mágoa de ninguém, ele era assertivo, ele conseguia. Eu não tenho que ficar apegado à minha raiz de iniquidade, mas eu preciso ser curada nele. Como? Todos os dias na intimidade, busca na presença. Entendem? Parar para ouvir, parar para olhar para onde que ele está olhando. Amém? Vamos à carta? Vocês estão comigo? Vamos lá. Vamos compartilhar do mais íntimo, porque eu amo ser igreja com vocês. Eu aprendi a querer as coisas para mim, eu sou filha caçula, era um pouco individualista, mas hoje eu não acho a menor graça prosperar sozinha, né, amiga? Não faz sentido para mim se não for junto com vocês. Eu carrego vocês nas minhas orações. Eu quero ensinar tudo que eu sei, eu quero compartilhar, porque não vale a pena, não faz sentido, porque nós somos igreja, nós somos um nele. Entendem? Então é nesse lugar mesmo que eu quero compartilhar, que eu quero trocar. E se alguém sair aqui transformado por essa experiência, eu já estou feliz em Cristo. Amém? Vamos a isso. E eu sentei e falei para ele: Pai, muito obrigada por cuidar de mim com tanto amor e carinho. Muito obrigada por me chamar, por desejar um relacionamento íntimo comigo. Eu te sinto tão perto agora. Obrigada por me salvar de mim mesma. Como é possível, depois de tantos anos e tantas informações, e eu com mágoa do Senhor? Minha razão de viver, minha fonte de amor. Perdão por ficar presa em mágoas tão sutis. Obrigada por falar comigo com tanta doçura e amor. Eu me sinto no seu colo. Perdão por ficar magoada com o Senhor, por ter perdido meu irmão daquela maneira. Realmente foi a maior dor da minha vida. Meu irmão era uma das pessoas que eu mais amava na vida. A dor foi tão profunda que, apesar de todo o meu conhecimento e de tantos anos, eu me encontro presa a uma mágoa da pessoa mais importante de toda a minha existência. Perdão, Pai, meu Senhor, perdão de todo o meu coração. Esquadrinha o meu coração, Paizinho. Lava-me, vai nesses lugares que eu não conheço e que me impedem de avançar, de estar perto de Ti. Lava-me, Senhor, desbloqueia-me, cura-me, ajuda-me a ser livre, a voltar ao primeiro amor. Leva-me em Ti para um outro nível de adoração. Eu estou no jardim, não fugirei mais. Cura-me no consciente e no inconsciente, Pai. Em Gênesis 1:26, temos que o Senhor fez o homem à sua própria imagem. Lhe concedeu uma série de atributos, de seus próprios atributos. E como ponto culminante da criação, o Senhor deu ao homem domínio sobre todas as outras coisas da terra, inclusive sobre si próprio. O Senhor nunca nos invade. As coisas ruins que acontecem são de nossa responsabilidade. O Senhor é um Deus de palavra. E as coisas ruins que acontecem não têm nada a ver com o Senhor, e sim com nossas escolhas. O Senhor permite, por cumprir a sua palavra, de ter dado domínio, controle e poder de governar a terra para o homem. Pai, perdão pela mágoa, pela distância, pela religiosidade. Perdão por eu ter deixado o primeiro amor. Eu volto para o jardim. Eu quero estar contigo e nunca mais me afastar. Te amo, sua filha Soraya. Obrigado por me ouvirem. É tão bom poder compartilhar de uma intimidade assim, com as minhas pessoas. Então, depois disso, e nesse tempo, eu recebi, no dia do meu aniversário, uma música. E aquela música foi nas minhas entranhas. E era um convite.
Era uma declaração tão linda. E eu entendi. E eu quero adorar essa canção com vocês. Quem é aqui que está precisando voltar para o jardim? Talvez você se perdeu no caminho da religiosidade. E uma vida de pensar, não, eu dou conta. Mas, na realidade, a fé sem obras é morta. As suas obras vão dizer de você. Se você é uma pessoa amargurada, chata, tem, né? A gente tem uma chatice. Se você é alguém que repele pessoas e não atrai. Se você tem transbordado na vida do outro, algo que é ruim, até na sua própria vida. Talvez está precisando voltar para o jardim. Conversar com o Pai. Porque em Jesus nós temos intimidade com Ele. Em Jesus o véu foi rasgado. Não tem separação. Volte a ser morada. Mas seja um rio de vida. Que haja um rio de vida dentro de você. Que possa fluir, amém?